A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje relembrará temas como fatalidade e limites para a reencarnação, dentre outros, abordados pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier durante o ano de 1971. E a primeira pergunta feita ao nosso irmão Chico é a seguinte: há uma limitação para que a reencarnação se dê sempre na mesma família? Homem renasce sempre como homem e mulher renasce sempre como mulher? Como funciona esse processo? Responde o nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Isso não é propriamente uma limitação, porque pode acontecer fora dos grupos afins. A nossa reencarnação pode ocorrer à distância do nosso grupo eleito, mas em geral, atendendo-se às ligações do amor que nos prende uns aos outros, renascemos naqueles grupos de ordem familiar a que nos vinculamos para continuar com o trabalho de assistência mútua. Muitas vezes, nós queremos determinada conquista na Terra, seja nos domínios da atividade ou nos domínios culturais, e às vezes nós vamos encontrar proteção para isso junto de uma criatura que nos foi muito amada em outra existência, junto de um coração materno, de um pai amigo, capazes de compreender-nos e auxiliar-nos nessas empresas. Então, isso é muito comum, que voltemos no mesmo grupo de ordem sentimental dentro da mesma faixa de atividade. Agora, quanto ao fato da transposição de sexo, ou seja, homem reencarnar como homem, mulher como mulher, ou homem reencarnar como mulher, o Livro dos Espíritos nos ensina que isso pode acontecer muitas vezes. Muitas vezes, nós renascemos com problemas de inversão por efeito de provação educativa, depois de ter determinados excessos praticados em outras vidas, seja na condição de homem, seja na condição de mulher. E às vezes, nascemos também na condição inversiva para encontrarmos no corpo uma célula de trabalho que nos afaste de determinados riscos para a execução de tarefas específicas. Muitas vezes, um grande homem terá de cumprir determinada tarefa. Vamos dizer, por exemplo, no ensino. Isso é, às vezes, comum. Não vamos cogitar do problema da inversão na faixa de prova, na faixa de sofrimento reparador que ocorre muitas vezes. Mas vamos pensar na inversão no seu ponto de vista mais elevado, mais alto. Um grande homem que se tenha apaixonado pelos problemas da educação na Terra, por exemplo, às vezes desejando voltar a este mundo para uma obra educacional muito séria, muito extensa em benefício da coletividade que ele ama. Ele pode pedir aos seus instrutores para voltar num corpo de mulher, e será então uma grande professora. Ela terá talvez conflitos íntimos muito grandes, mas ela terá compensações muito maiores na missão que ela cumpre. O mesmo pode acontecer com a mulher que evoluiu muito e às vezes do ponto de vista de inteligência e que desejamos voltar à Terra para determinada tarefa do coração, junto da comunidade, é possível que esse espírito que esteve longamente na fieira das reencarnações feminina e por isso mesmo obtém, e fixando em si mesmo as qualidades femininas com muita intensidade,
é possível que esse espírito, afeiçoado às questões femininas, venha no corpo de um homem para se isolar de compromissos que colocariam em risco o seu trabalho junto da humanidade. A próxima pergunta, endereçada ao nosso irmão Chico, é a seguinte: mas então, se o homem teve muito mais chance de fazer experiências, de ter uma vida mais desenvolta, mais ativa, ele teve também mais chance de se aprimorar. A mulher, só neste século, e lembramos aqui que ele está falando do século XX, é que ela está podendo fazer alguma coisa. Ela não teve a menor chance de aprender até então. Como fica, neste caso, Chico, a situação da mulher? Ela não terá chances? Não, responde Chico. Nós devemos compreender que a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus, instituiu leis que nos favorecem a todos, que nos beneficiam a todos, e que a vida é sempre bela, e que a vida é sempre uma dádiva preciosa, seja em qualquer posição que estivermos. É verdade que a mulher tem sofrido muito nos séculos todos de nosso conhecimento. A mulher tem sofrido tanto que em determinada assembleia religiosa, há séculos passados, mas muito tempo depois do nosso Senhor Jesus Cristo, em determinada assembleia religiosa, como dissemos, uma das questões que foram estudadas era aquela de se saber se a mulher era portadora de uma alma. Quer dizer que a mulher tem sofrido muito. Mas isso não impediu que a mulher fosse e seja a detentora dos poderes de criar a vida em nome de Deus. Homem nenhum da terra até agora impediu a mulher do privilégio da glória de ser mãe. E isso é muito importante. Ter um filho, ter filhos, isso é sublime na vida de um espírito. E a mulher dispõe desse privilégio. Nós conhecemos os santos, os heróis, os grandes homens, as grandes inteligências que se distinguiram no mundo masculino. Mas nenhum deles apareceu sem o carinho da mulher. E é tão importante a tarefa da mulher que quando a divina providência, através de poderes que nós não temos recursos para definir, necessitou de alguém para confiar o maior tesouro da terra, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, esses poderes da divina providência, que nós respeitamos todos, em todas as partes do mundo, quando temos a semente da fé desabrochada em nossos corações, esses poderes não se chamaram nem Tibério, nem outros Césares, por exemplo, nem Augusto, que era o César de então, não chamaram, por exemplo, os filósofos gregos, mas chamaram uma jovem que se chamava Maria de Nazaré, e em cuja personalidade nós todos referenciamos aquela que foi mãe de Jesus e que ficou sendo como símbolo para todos nós, o símbolo de mãe para a humanidade, pelo menos na faixa do desenvolvimento cristão, que abrange muitos milhões de criaturas humanas. A próxima pergunta feita ao Chico é sobre a cremação. E é dito o seguinte: qual a sua opinião sobre a cremação de corpos que será implantada no Brasil? Lembramos aqui que este programa foi gravado pela TV Tupi em 1971, por isso a cremação estava sendo implantada. E responde o nosso irmão Chico: já ouvimos Emmanuel a esse respeito, e ele diz que a cremação é legítima para todos aqueles que a desejam, desde que haja um período de pelo menos 72 horas de expectação para a ocorrência de qualquer forno crematório. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.